Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos por mais uma oportunidade de celebrarmos como igreja o Teu nome, adorarmos o Teu nome. E te pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Renove, Senhor, suas misericórdias, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, livro de Jó, capítulo 42, verso 10, vai nos dizer o seguinte: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o quanto antes possuía. Todos nós já sabemos, já estudamos, já em algum momento da vida, você já deve ter lido o livro de Jó, não é? O dramático livro de Jó. Um livro que já tem servido de inspiração para muitas pessoas e tem fornecido alívio para o sofrimento de muita gente. Mas também é um livro que nos deixa bastante impactados por conta de toda a questão e de toda a narrativa que nós encontramos nos escritos sagrados. Eu quero trabalhar com os irmãos hoje pela manhã em cima de um livro que eu encontrei aqui na minha biblioteca, um livro chamado Como a Bíblia nos Fala Hoje, os livros poéticos, parte 2, vai trabalhar aí, os autores trabalharão os livros poéticos, né? Os autores são Exaltino Gomes e Caio Júlio César Giordano. Pastor Exaltino, saudoso pastor Exaltino, faz um estudo bem detalhado a respeito do livro de Jó, e num dos capítulos do finais do livro, né, do estudo do livro de Jó, na conclusão o pastor Exaltino vai então nos dar aqui algumas informações importantes que eu quero compartilhar com os irmãos, né? O livro de Jó, ele vai tratar aí, ou pelo menos relatar, o sofrimento humano, né? O sofrimento de uma pessoa que é descrita como uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus. Ainda assim, esta pessoa foi acometida de grande sofrimento na sua vida. Então, o livro de Jó, como diz o pastor Exaltino, vai trabalhar aí num dos problemas que são insolucionáveis, né, para a humanidade, que é justamente o sofrimento das pessoas. As pessoas sofrem e o sofrimento, ele pode ser físico, ele pode ser mental, ele pode ser espiritual. Alguns até dividem, né, o sofrimento do ser humano em duas categorias primárias, que são o sofrimento natural do ser humano, ou seja, sofrimentos que são inevitáveis, né, como no caso de adoecer, como no caso de morrer, e sofrimentos secundários que são produzidos muitas vezes por nós mesmos, né? São os nossos pecados, levando aí em consideração a nossa fé, né? São os nossos pecados que vão trazendo consequências para as nossas vidas. São os traumas que muitas vezes são gerados
né, no decorrer da vida, e isso também vai trazendo uma série de sofrimento. Quando isso acontece na vida do ser humano, né, ou quando acontece algo assim muito fora do normal, ainda que seja normal, por exemplo, a morte, nós sabemos que ela é real, ela é algo que todo ser humano há de passar, mas ainda assim, como nós entendemos que o ser humano não foi criado para morrer, é um trauma muito grande, né? E quando isso acontece, uma das primeiras frases que a gente ouve das pessoas que estão passando por este momento é a seguinte frase: olha, isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade, né? Não é assim que o mundo tem que funcionar, não é assim, não deveria ser assim. Nesse momento é muito triste. Enfim, e o que a gente vai perceber lendo a narrativa do livro de Jó é que nem sempre existe uma razão plausível para que o ser humano sofra. Não é? A gente não pode compreender o porquê o ser humano sofre. Embora saibamos no campo da fé, embora nós saibamos que o homem ele é pecador, que o homem ele é errante neste mundo, que ele está separado da glória de Deus, que ele está debaixo do juízo de Deus, mas ainda assim, mesmo tendo conhecimento dessas coisas, é difícil explicarmos o porquê que o ser humano sofre. Ainda mais quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que aos nossos olhos a gente considera como uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa fiel a Deus. E quando então nós vamos ler a narrativa do livro de Jó, o que nós vamos encontrar em todos os seus capítulos, desde o primeiro até o capítulo 42, nós encontraremos o silêncio de Deus. O silêncio de Deus para com as questões do sofrimento humano. Ainda que no capítulo 42, conforme nós lemos o verso, né? Ainda que o Senhor restaure a vida de Jó, restaure a saúde de Jó, restaure os bens materiais que Jó havia perdido, restaure a alegria, ainda assim nós não encontramos a resposta de Deus a Jó pelo sofrimento dele. Deus permaneceu em silêncio, ainda que Jó tenha indagado, tenha orado, tenha falado com Deus e tenha colocado todos os seus porquês diante de Deus. Mas na narrativa nós não encontramos absolutamente nenhuma resposta de Deus para Jó. Ou seja, Deus não lhe explicou nada. Quando nós vamos sair do livro de Jó, do Antigo Testamento, e olharmos lá para o Novo Testamento, nós vamos encontrar também algo parecido quando nós olhamos para Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, Jó era um ser humano, né, pecador, e talvez a gente possa até pensar, bom, sendo um pecador, o juízo de Deus se abateu sobre ele, ainda que a narrativa nos esclareça que Jó era um homem fiel, reto e temente a Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, o homem, Jesus, e toda a narrativa do Novo Testamento, nós vamos encontrar um homem justo, né?
um homem justo. Mas também nós vamos encontrar um justo sofrendo injustiças. Se nós tirarmos a questão da fé cristã, porque obviamente nós sabemos que o fundamento da nossa fé está baseada no sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus, né? Ele veio a este mundo justamente para pagar um alto preço pelos nossos pecados. Mas se nós tirarmos este fundamento e ficarmos somente com a narrativa humana, nós também vamos encontrar o silêncio de Deus. Porque é possível ver na narrativa do Novo Testamento o Senhor Jesus, um homem justo, uma pessoa amável com todas as pessoas que o seguiam, uma pessoa que curava as pessoas e não cobrava nada para realizar esses feitos milagrosos, né? Nós vamos lembrar aí do episódio em que uma mulher há 12 anos havia sofrendo com as hemorragias, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada acontecia. E apenas um toque no Senhor Jesus, ela foi curada. Então, era uma pessoa boa, uma pessoa que não cobrava por fazer o bem, uma pessoa que não tinha o interesse de juntar riquezas para si. Tudo que ele tinha, ele distribuía, né? Tudo que ele tinha, ele fazia com que as pessoas que estivessem ao seu lado pudessem então ser beneficiadas. Era quando a gente via, por exemplo, a multiplicação de pães e peixes. Enfim, em toda a narrativa do Novo Testamento nós vamos ver uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa correta. Mas ainda assim, esta pessoa, o nosso Senhor Jesus, sofreu injustamente, como nós lemos nos evangelhos, né? Agora, quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, uma parábola que o Senhor Jesus contou a respeito do surgimento do mal é a parábola do joio e do trigo, quando então Jesus ele se omite de dar informações, maiores informações, para que possamos compreender compreender com profundidade esta questão do sofrimento humano, né? Quando o Senhor Jesus então conta essa parábola do joio e do trigo, ele se omite em explicar com profundidade essa questão quando alguém lhe pergunta lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 27. O Senhor Jesus diz assim: os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Ou seja, o joio é o mal. O joio é aquilo que foi plantado para estragar a boa plantação. E o Senhor Jesus, na parábola, ele apenas diz o seguinte: um inimigo fez isso. Respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos do agricultor. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então, o Senhor Jesus, diante da exposição de uma parábola, e nós sabemos que a parábola
era uma história, né? Uma história baseada no dia a dia das pessoas. As pessoas naquela época eram agricultores, então eles entenderam e compreenderam claramente o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Olha, não, quem foi que plantou o joio aí para estragar a boa colheita? Um inimigo, simplesmente um inimigo. Foi exatamente isso que acontece também na história de Jó, né? Algum inimigo entrou ali no meio da história sem muitas explicações. Um Satanás, um adversário. Deus, ele deixa agir, como diz o pastor Isaltino. Há um inimigo que em Jó é um Satanás, um adversário. Deus o deixa agir, põe-lhe limites, não lhe permitindo o poder absoluto. Permanece em silêncio, até que chega a hora de agir. Então, esta é a linha da Bíblia Sagrada. Ela não explica por que o justo sofre, mas ela mostra que Deus pode fazer cessar o sofrimento. O silêncio de Deus à dor de Jó, assim como o silêncio de Deus à dor de Jesus, porque nós bem sabemos que Jesus clamou na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não responde de imediato a Jesus, assim como Deus também não deu explicações de imediato à dor de Jó. Mas nós bem sabemos que houve restauração na vida de Jó, houve restauração. E na vida do nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, restaurou a vida do Senhor Jesus, como diz o texto, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos irmãos, não houve resposta para os sofrimentos de Jesus naquela hora que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas houve restauração, houve resposta, houve recuperação, e o Senhor Jesus está exaltado acima de todo o nome. A verdade, queridos irmãos, é que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, pagou um alto preço para que nós pudéssemos então ter a paz com Deus. Mas quando nós olhamos para o sofrimento de Jó, aparentemente foi um sofrimento desnecessário. Todavia, ainda que Deus silencie com relação ao sofrimento do ser humano, ainda mais nesses momentos que estamos vivendo, com tantas perdas humanas, com tantas dificuldades, com tanta tristeza, dor, ainda que Deus esteja silenciado, ou melhor, ainda que Deus esteja silencioso, o nosso Deus continua sendo o soberano Deus. Ele pode estar no silêncio, mas nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. Que a nossa oração
continue sendo a oração pela renovação das misericórdias do Senhor, para que Deus mude a nossa sorte, para que Deus mude a história da nossa geração, para que Deus venha com as suas misericórdias renovadas, para que Deus abra mentes e corações a fim de que reconheçam o seu estado de pecador, de errante, e reconheçam Jesus. Dobrem os seus joelhos diante de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo. E quem sabe Deus não muda a nossa sorte como mudou a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes ele possuía. Que Deus nos abençoe, mude a nossa sorte e possa nos dar em dobro a alegria de, em breve, se for a vontade do Senhor, estarmos reunidos, todos reunidos em perfeita comunhão, adoração ao nosso Deus que tem tudo sob controle. Que Deus o abençoe e que você permaneça firme. Comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Orando pelos nossos amigos, orando pelos nossos irmãos, até que o Senhor mude a nossa sorte. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, o sofrimento humano é inerente ao ser humano. Nós não compreendemos muitas coisas, nós não queremos sofrer, mas nós sabemos também que o sofrimento nos ajuda a olhar para o alto e a depender mais de Ti. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a enfrentar estes períodos de cabeça erguida, sabendo que o Senhor tem tudo sob controle, sabendo que o Senhor há de consolar os nossos corações, há de fortalecer a nossa fé, para que assim, ó Pai, possamos levar uma mensagem de esperança, ainda que abatidos em alguns momentos, mas nunca derrotados, porque nós temos garantia de vitória em Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, eu te peço, mude a nossa sorte, renove as suas misericórdias, e que o teu bom e doce nome, na presença e na pessoa de Jesus Cristo, possa ser exaltado acima de todo nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha um domingo abençoado.